Sabe por que existem muita segurança nos bancos e nenhuma segurança nas escolas? É porque para as pessoas o dinheiro vale mais do que as pessoas. Segurança nas escolas não deveria ser uma coisa de agora, as pessoas começarem a discutir sobre isso agora. É uma coisa que deveria existir desde sempre. Porque não é uma vez ou duas vezes que aconteceu coisas dentro da escola que poderiam ter sido facilmente evitadas. Alguém por acaso consegue entrar dentro de um banco armado? Não consegue. Mas dentro de uma escola é muito fácil você entrar armado. Você pode entrar com a arma dentro da roupa, você pode entrar com a arma dentro da mochila que ninguém vai perceber. Então tudo isso que está acontecendo hoje nas escolas poderia ter sido facilmente evitado se as autoridades colocassem a mesma segurança que colocam nos bancos nas escolas. Mas infelizmente o dinheiro tem mais valor do que uma vida. Pergunta para algum desses pais se ele não trocaria todo o dinheiro do mundo para ter o filho de volta. Pergunta para algum desses familiares se pagando bem para eles conseguem esquecer a dor e o sofrimento da perda. As pessoas só vão dar valor mesmo de verdade quando a perda acontecer com elas. Precisamos dar mais valor àquilo que tem valor. Dinheiro não é mais importante do que uma vida. Infelizmente, as coisas só tendem a piorar. Não é questão de ser ou não ser pessimista. É questão de que nós precisamos agir de alguma forma. A última notícia que eu tive agora, que eu vi num site muito conceituado, muito respeitado, é um site cristão, né? Às vezes pelo conteúdo da notícia parece mentira, né? Já que nós vivemos na era da fake news, mas esse site é muito confiável, né? Que é o Pleno News. Eu vi ali um adolescente de 17 anos que foi morto pelos vizinhos porque havia estuprado as duas irmãs de menores. Isso aconteceu em Minas Gerais, é uma notícia recente que aconteceu ontem. Um adolescente de 17 anos estuprou duas irmãs dele, sabe? As duas irmãs menores dele. E foi morto pelos vizinhos. Quando a polícia chegou no local, ele já estava morto no lote baldio, porque os vizinhos mataram ele a pedrada e a paulada. Aonde nós vamos chegar? Tá na hora da gente se posicionar. Eu sou cristão. Nós somos protestantes. Então tá na hora de agirmos. Eu me recordo ali, eu fico meditando na história de Esther, por exemplo, na qual ela estava em uma terra estranha junto com o seu povo. E de repente ela se viu condenada à morte junto com o seu povo. Ela tinha duas opções naquele momento. Ou ela se entregava e lutava junto do seu povo, ou ela deixava o seu povo morrer sozinho. E qual foi a opção que ela escolheu? Morrer junto com o seu povo. Então ela convocou todo o povo de Israel que estava naquele lugar para jejuar por 3 dias, para que ela pudesse ir perante o rei e interceder pelo seu povo. Está faltando muitas Esther nos dias de hoje. Está faltando muitas Esther que estejam dispostas a morrer pelo seu povo. Esther que estejam dispostas a dar a vida, se for preciso, pelo Evangelho. Você que é cristão, que está comprometido, está na hora de se comprometer cada vez mais, porque nunca é demais um compromisso com Deus. Mas você que é aquele crente água com açúcar, aquele crente que nem fede nem cheira, aquele crente que não está cumprindo o seu papel, está na hora de se comprometer. Porque ou você vai fazer as suas escolhas vão fazer você. Não adianta você dizer que é crente, que é cristão, andar com a Bíblia debaixo do braço, se na hora de se comprometer você não está disposto. Você prefere achar que tudo é paz e amor. Você prefere estar de bem com tudo e com todos. Mas a própria Bíblia nos fala que aquele que se diz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E aquele que se diz amigo de Deus automaticamente se constitui inimigo do mundo. Ou seja, não existe uma terceira opção. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Se você for amigo do mundo, você está dizendo que você está contra Deus.
E se você for amigo de Deus, você está dizendo que você está contra o mundo. E se você estiver a favor de Deus e contra o mundo, esteja preparado para a perseguição, porque ela vai acontecer. Falar a verdade vai doer. Existe um preço por falar a verdade. Você vê na Bíblia, na palavra de Deus, homens e mulheres de Deus morrendo porque falavam a verdade. Eles não cometeram crime algum, mas pelo simples fato de falar a verdade, já os condenou à morte, já os condenaram à morte. Está na hora de eu e você nos comprometermos ainda mais. Vamos nos mobilizar, vamos nos ajoelhar, vamos nos humilhar perante o Senhor. Vamos fazer aquilo que o Senhor disse para Salomão, lá em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas existe uma condição. Deus, ele promete ali, ele promete perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Mas antes existe outros passos a serem cumpridos. Precisamos nos humilhar, precisamos orar, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Esses massacres nas escolas são só os princípios da dores, mas não significa que nós precisamos e devemos nos conformar com isso. Alguma coisa precisa ser feita, e o que eu e você estamos fazendo? Estamos à frente da televisão assistindo calado essas coisas acontecendo. Nós sequer estamos dispostos a entrar dentro do nosso quarto e orar a Deus pedindo misericórdia pela nossa nação. Não é porque algumas pessoas já se entregaram as suas vidas ao inimigo, não é porque algumas pessoas estão se deixando usar pelo inimigo, que nós, servos de Deus, temos que nos conformar. Muito pelo contrário, o poder das trevas não tem mais poder do que o poder da luz. Porque onde a luz chega, as trevas precisam sim recuar. A nossa vida precisa fazer a diferença em outras vidas. Eu não estou aqui para pregar paz e amor, você não está aí para pregar paz e amor. Deus, ele é paz e amor sim, mas ele é juiz, ele é Senhor, ele é autoridade. Ele é o rei dos reis, e todo rei, ele quer que nós nos submetamos a ele. Não adianta nós queremos pregar um Deus de paz, um Deus de amor, se nós não pregarmos o Deus de juiz e o Deus de Senhor. Porque ele é tudo isso. Eu tenho que servir a Deus da maneira que ele é. E não escolher uma das características de Deus e achar que é ela que vai me agradar mais e é ela que eu tenho que servir. Porque você imaginar a Deus à sua forma, servir a Deus à sua forma, não significa que Deus vai se habituar e se adequar à sua maneira de enxergar a Ele, porque Ele vai continuar sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não vai mudar só porque você quer. É você que precisa mudar, sou eu que preciso mudar para nos adequarmos. Porque se você for ler a palavra do Senhor, se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar um monte de defeitos, mas todos eles em você, todos eles em mim. Então vamos nos humilhar perante o Senhor, vamos nos prostrar perante o Senhor. É tanta coisa acontecendo nesses dias e nós estamos dormindo. Nós estamos... O que mais precisa acontecer para nós acordarmos? O que mais precisa acontecer para nós despertarmos e agirmos de alguma forma, ao invés de nos desesperarmos? Porque na época, quando começou a pandemia, só via gente desesperada. Crente que falava que queria se encontrar com Jesus com medo de morrer. Como que um cristão tem medo da morte? É normal, é normal temer um pouco, mas esse temer não pode ser maior do que o nosso temor a Deus. Se eu e você queremos nos encontrar com Jesus, talvez a morte possa ser o caminho. O próprio Paulo diz que muitos morrerão, muitos estarão mortos e ressuscitarão quando Jesus voltar. Mas muitos ainda estarão vivos e terão seus corpos transformados. Ou seja, eu posso ser daquelas pessoas que quando Jesus voltar já vai estar morto, ou eu posso ser daquelas pessoas que quando Jesus voltar ainda vai estar vivo à espera dele. Mas nós temos que estar dispostos a tudo, porque viver é Cristo e morrer é lucro.
Como que nós queremos nos encontrar com Jesus? De repente, na hora que falar de morte, nós ficamos assustados, porque foi isso que aconteceu na pandemia. Muitos crentes assustados com a morte, mas mesmo assim falando que querem se encontrar com Jesus. Muitas pessoas procurando a Deus na hora da necessidade, e de repente passou a pandemia, começaram a viver relaxadamente, entregues às suas paixões. Está na hora de acordar, está na hora de despertar. Tudo isso que está acontecendo é só o princípio das dores, mas eu e você somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra e precisamos fazer alguma coisa. Orar, jejuar, interceder pela nossa nação, interceder pelas nossas crianças, porque desde que o mundo é mundo, desde sempre, o inimigo tem fúria contra as crianças. Então, atingindo a juventude, automaticamente atinge a mim, atinge a você. Porque quando uma tragédia acontece na vida de um homem, quando um filho morre, o pai tende a ficar desesperado. O pai tende a ficar revoltado. E o pai tende a culpar a quem? A Deus. E automaticamente ele se afasta dos caminhos do Senhor. Mas em muitos casos acontece exatamente o oposto. Quando a pessoa ela sofre uma perda muito grande, ela se humilha perante o Senhor e fala: Senhor, me dê forças para suportar essa perda. Senhor, me dê força para continuar caminhando. Senhor, me dê força para lidar com essa situação em que eu estou vivendo. Mas eu e você precisamos acordar, porque tragédias maiores ainda estão para acontecer. Tragédias maiores ainda vão assolar. Talvez você pense que essas tragédias estão longe de você, mas elas vão chegando cada vez mais perto, de uma maneira que você nem imagina. E quando você se der conta, ela já atingiu a sua vida, ela já atingiu a sua família. E quando você quiser acordar, já vai ser tarde demais. Eu quero orar e quero que você aí do outro lado ore junto comigo. Feche os teus olhos, medite, reflita, peça a Deus perdão, peça a Deus misericórdia, peça a Deus sabedoria para você saber o que fazer, saber o que falar, e que nós possamos fazer juntos uma corrente, assim como Esther fez com todo o povo judeu, se uniu em um só propósito, que eu e você possamos nos unir em um só propósito, em intercessão a Deus pela nossa nação. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, nesta tarde, Senhor, nesta noite, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo, Deus. Nós só sabemos que tudo aquilo que está acontecendo, ó Deus, é previsível, ó Deus, aos seus olhos, porque o Senhor já havia descrito que essas coisas aconteceriam, ó Deus. Mas o teu povo muitas vezes não tem sabido lidar com os sinais. O teu povo muitas vezes não tem sabido lidar, ó Deus, com aquilo que o Senhor já vem falando há centenas e milhares de anos, ó Deus. E nós pedimos a Ti, Senhor, sabedoria, ó Deus, para lidar, Senhor, com essa situação, ó Deus. Nós pedimos a Ti, ó Deus, força, ó Deus, para prostrarmos o nosso joelho no chão e orarmos e nos humilharmos perante a Ti, ó Deus. Nós pedimos a Ti, ó Senhor, graça, Senhor, para que nós possamos jejuar, ó Deus, em favor da nossa nação, ó Deus, do nosso povo, ó Deus, para que mais e mais pessoas conheçam a Tua palavra, ó Deus, para que mais e mais pessoas conheçam que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, ó Deus, para que as pessoas entendam, ó Deus, que o inimigo só age até onde o Senhor permite, ó Deus, que o Senhor é o Senhor dos senhores e que nada escapa das Tuas mãos, e que o Senhor não é pego de surpresa em nada, ó Deus, mas que muitas coisas acontecem para despertar o Teu povo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, ó Deus. Nós pedimos a Ti sabedoria, discernimento, ó Deus. Nós pedimos a Ti força, ó Deus, para lidar com as situações adversas que estão acontecendo e que ainda hão de acontecer, ó Deus, em nome de Jesus. E nós Te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Deus, e nós pedimos a Ti, Senhor, para que através das nossas vidas o Senhor opere nessa nação, o Senhor opere nessa geração. Em nome de Jesus Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.